Olá, caríssimo alunas e alunos do Colégio CMTO, Unidade 2, Palmas, Tocantins, alunos do segundo ano. Tudo bem? Professor Lobato, como é que vai as coisas? Cegado? Estou com saudade de vocês, sabia? Logo, logo nós vamos estar juntos aí para dar aquele abraço. Um abraço bem gordo, que eu engordei, que estou gordo igual uma porquinha de Natal. Sim? Bom, vamos para a nossa aulinha de química. Nossa aulinha aulona super mega top, the best of the best, the king of the best aula. Sim, que eu só sei isso em inglês. Hoje o nosso tema é o quê, anjinhos? Hoje o nosso tema é o quê? Criaturinhas do meu coração. Hoje o nosso tema é classificação das soluções. Tá? Vamos lá? Vamos. Ó, primeiro, vamos lembrar o que é, de onde veio a solução. Primeiro, na química, existe o que nós chamamos de dispersão. A dispersão é sempre formada por o quê? Por um disperso e um dispersante. Sim? Você tem três tipos de dispersão. As soluções, o coloide e a suspensão. Sim? Belezinha? Tranquilo? Bom, os coloides, o maior exemplo deles é quem? É o Sol. O Sol não é o Sol, não. Só é um tipo de solução, tá? De um tipo de mistura. O gel, sim. A emulsão, que é a maionese. As espumas, que é aqueles sprayzinhos. Os aerosóis, que é os desodorantes. E os sols sólidos, que são uma mistura sólida. E as suspensões, que são os medicamentos, tá bom? Nós não falamos das soluções, né, Lobato? Nós vamos falar agora. Sim? Então, olha lá, ó. Qual a diferença de uma para a outra? É as partículas que estão dispersas de uma substância. As partículas que estão dissolvidas lá. Sim? Então, de uma para outra, há o quê? Há o tamanho, a distribuição uniforme dessas partículas. Por exemplo, nas soluções, o soluto, que é aquele que vai ser dissolvido, lá é muito pequeno, é menos que um nanômetro, 10 a menos 9. Então, você não vai ver. Você não vai conseguir ver nem com aparelho de microscópio comum, ultramicroscópio, tá? No coloide, é entre 1 e 1000 nanômetros, o tamanho do disperso, daquele que será dissolvido. Tá? Então, você já consegue ver com a luz. É o efeito Tyndall. O que é o efeito Tyndall? É o desvio da luz. Como você pega, por exemplo, você pega uma solução e coloca no aerosol lá dentro e você bate uma luz dentro desse aerosol. Você vai ver que a luz vai ser desviada. Esse efeito chama-se efeito Tyndall. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Tá? Vamos lá? Então, a suspensão, as partículas já são muito grandes, tá bom? Acima de 1000 nanômetros, as serão dissolvidas. Você vai ver turvo. Quer um exemplo? Amoxicilina, o remédio quando você bota em água. Você vai dissolver, ela vai ficar aquela cor turvada lá, né? Beleza? Então, a diferença de uma para outra é basicamente isso. Bom, o que são soluções? Soluções, eu fiz aqui um mapa mental ou conceitual também, que soluções químicas são todas as misturas homogêneas. Então, eu posso dizer para você que toda mistura homogênea é chamada de solução, beleza? Toda mistura homogênea é solução. Então, toda mistura homogênea é uma solução, sim? Olha só o que eu vou dizer. Toda mistura homogênea é solução, mas nem toda solução é homogênea. Então, isso é verdade. Então, isso aqui, ó, é verdade. Mas isso aqui, nem toda é verdade. Sim? Então, isso aqui é verdade entre aspas. Por quê? Vamos explicar lá na frente. Você pode ter soluções do tipo sólida-sólida, que é as ligas metálicas, a aliança, por exemplo. As líquidas, que é álcool e gasolina, o etanol é gasolina. E as gasosas, que é o ar atmosférico.
São os tipos de soluções quanto aos estados físicos. Belezinha? Lobato, mas o que é uma mistura homogênea? Eu não lembro. É que só tem uma única fase, Anjinho. Toda mistura, quando pegar uma substância, colocar dentro da outra, e que ficar só uma fase, você conseguir ver com o olho ou no microscópio comum só uma fase, ela é chamada de mistura homogênea, tá bom? Então, toda mistura homogênea é uma solução. Bom, massa demais. Voltando aqui para nossa aula, beleza? O que é o coeficiente de solubilidade, pessoal? Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima do soluto que posso o quê? Dissolver em certa quantidade de solvente. Opa, surgiu um termo novo. Toda solução é formada por o quê? Por soluto mais solvente. Então, a solução é sempre quem? A solução é sempre soluto mais quem, pessoal? Mais solvente. Então, é soluto mais solvente. Lobato, dá um exemplo disso aí. Eu coloquei água e sal. Sim? Água e sal. Quem será meu soluto? Aquele que será dissolvido. É quem? É o sal. E o meu solvente, Lobato, é a água. Toda mistura, toda solução em que eu tenho água é chamada de solução aquosa e a água será o solvente. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, o meu coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em certa quantidade de solvente. Ó, se o meu coeficiente, a quantidade de soluto for abaixo do coeficiente, a solução é insaturada. Se a quantidade de soluto for igual ao coeficiente, a solução é saturada. Se a quantidade de soluto for maior do que o coeficiente de solubilidade e sobrar no fundo, eu terei o quê? Uma solução saturada com corpo de fundo. Sim? Por isso que toda solução é homogênea, mas nem toda mistura homogênea é solução, mas nem toda solução é homogênea. Por quê? Porque eu tenho as soluções, o quê? Saturadas com corpo de fundo. Beleza? Bom, vamos lá. Eu peguei um exemplo. Peguei o sal, menor quantidade, NaCl. Coloquei dentro da água, que é meu sorvete. Então, o sal é o soluto e a água é o solvente. Beleza? Falei para você que o coeficiente de solubilidade é esse. Coeficiente de solubilidade só depende da temperatura. Tá bom? Coeficiente de solubilidade depende de quê? Da temperatura. Tá bom? Então, falou que é 0 graus Celsius. Isso aqui é 0 graus Celsius. Ele consegue dissolver quanto? Ele te dá isso aí. 35,7 gramas para 100 gramas de água. Beleza? Se eu colocar 15 gramas, vai estar abaixo do coeficiente, não é isso? Quantidade do soluto é menor que o coeficiente. Então, a solução é o quê? Insaturada. Coloquei 35,7. 35,7 alcançou o coeficiente. Então, a solução é o quê? Saturada. Coloquei a quantidade de solvente a mais e solubilizou totalmente. Então, ela vai ser supersaturada. Sim? Essas soluções supersaturadas, elas são instáveis. Se você pegar um grãozinho desse aqui, ó, se você colocar mais um grãozinho desse aqui dentro, ela vai o quê? Cristalizar. Então, se você botar um grãozinho lá, ela vai ficar o quê? Uma solução saturada com corpo de fundo. Beleza? Tranquilo? É o que ele fala aqui, ó. Se adicionar mais soluto após o resfriamento, esse adicionado vai se precipitar, levando junto o excesso presente na solução formada. Eu teria uma solução saturada com precipitado. Sim? A maioria das soluções, ó, o que é isso aqui? Ó? Quanto maior a temperatura, maior o coeficiente de solubilidade. E serve para a maioria das soluções, mas nem todas, tá bom? Não, nem todas, beleza? Tranquilo? Ó, para fechar esse mapa conceitual, eu vou cantar uma canção para vocês que eu criei, que é a canção das soluções, tá bom?
É mais ou menos assim, ó. Quando uma mistura é homogênea, seu nome é, então, solução. Então, eu posso classificá-la pelo ponto de saturação. Insaturada menos soluto, que o coeficiente em questão satura quando atinge o limite. Supersaturado ultrapassa o coeficiente. É sempre estável, basta agitar um pouquinho ou adicionar um pouco do próprio soluto. Todo excesso vai para o fundo. A canção das soluções, massa, né? Entendeu? Ó, me pede lá nas redes sociais que eu passo a letrinha para você da canção das soluções, tá bom? Canta que você vai lembrar, tá? Massa, né? Top. Anjinhos, agora vamos para o estudo dos gráficos. Olha lá, ó. O estudo gráfico do coeficiente de solubilidade pode auxiliar ainda na classificação de uma solução. Um certo gráfico pode apresentar um ou mais pontos fora da reta ou parábola. Então, lá a gente chama curva de solubilidade, mas pode ser uma reta ou uma parábola, tá bom? Beleza? Que pode ser posicionados acima ou abaixo. Quando temos um ponto situado na própria reta ou parábola, sabemos que temos uma solução saturada. Então, está em cima, saturada. No caso que esteja posicionado abaixo, há uma solução o quê? Está abaixo, ela será o quê? Insaturada, beleza? Se o ponto estiver acima da reta, estiver acima, a solução será o quê? Supersaturada. Então, está na reta, saturada, está abaixo, insaturada, está acima, supersaturada. Quer ver? Ó? Vamos lá. Olha um exemplo aí, ó. Olha o gráfico aí, ó. Vamos lá. O ponto B está na reta, tá vendo? Ó? A 40 graus. Esse ponto ele é o quê? Ele é saturado. Beleza? Está acima. O ponto A está acima? Tá. O ponto A está acima. Então ele vai ser o quê? Supersaturado. Está abaixo igual C? Sim. Então ele está abaixo. Se C está abaixo, ele vai ser uma solução o quê? Só um minutinho. Ele vai ser uma solução insaturada. Beleza? Tranquilo? Sossegadinho? Olha lá, o ponto 6 está abaixo. Bom, vamos brincar? Vamos. Vamos resolver exercício? Vamos. Por que é importante resolver exercício gráfico, pessoal? Entra na internet, pega exercício para resolver, me pede exercício que eu vou passar para vocês, porque no Enem, análise gráfica é importantíssimo. Ele quer saber se você consegue interpretar gráficos, dados, tá bom? Beleza? No Enem, isso aqui é chamado, ó, sabe de quê? De infográfico, ou o estímulo, vai te estimular a resolver a questão, tá? Vamos lá? Fala assim, ó. O gráfico a seguir mostra a solubilidade de alguns sais. Em o quê? Cuidado, olha o dado aqui, eu tenho que anotar, sublinha, marque. Então, grama de soluto para 100 ml de água. Ou 100 gramas de água. Olha lá, ele colocou 100 ml e colocou 100 gramas de água embaixo. Muda? Não. Vamos lembrar, Anjinho, a densidade da água, quanto? 1 grama para 1 ml. Ou 1 centímetro de pouco. Olha o que ele fala para você. Olha o gráfico. Você tem aqui, ó, o PbNO3, 2, que está subindo. Você tem esse aqui, ó, que está sendo mantido, o KCl subindo também. E o NaCl subindo um pouco menos com a temperatura. Tá? O que ele pergunta para você? Vamos lá. Responda as questões a seguir. Qual é o sal que a solubilidade sofre o maior efeito da temperatura de 60? Olha, ele quer entre 60 e 100. Então, ele quer entre 60 e 100, não é isso? Beleza? Quem é que sofre maior variação? Se você pegar aqui, quem cresce mais? Se você pegar, é quem? O PB, NO3, 2. Por quê? Ó, observa que subiu muito o coeficiente. Aqui era, quando era 60, era aproximadamente 40. E quando chegou a 100, vai dar mais de que 140 aproximadamente, né? Se você continuar subindo ele aqui, ó. Sim? Beleza? Então, pelo gráfico, é o PbNO3,2. Qual é a solubilidade que sofre o menor efeito de 60 a 100? Então, de 60 a 100, quem sofre o menor efeito? É quem, pessoal? É o NaCl, tá vendo? Ó?
variou muito pouco. Não chegou nem a variação nem de 20. Tá? Beleza? A inclinação da reta, ele fala aí, desse sal é muito pequeno, não cresceu muito, né? Então é o NaCl. Qual é a temperatura em que o NaCl e o KCl apresentam a mesma solubilidade? Opa, vamos lá no gráfico. Onde eles se cruzam? Onde eles se cruzam? Aqui, não é? Ó? Vamos lá? Vamos, ó. Aqui, ó. Ó, ó lá onde eles se cruzam, ó. Gráfico dos dois nesse ponto aqui. Então, a 30 graus Celsius. Pelo gráfico, não é isso? Alguns dos solutos apresentam dissolução endotérmica ou exotérmica. Vamos lá. O que é isso? Endotérmica. Vai absorver calor, vai ficar quente a solução. Você botar no copo o soluto e o solvente, quando você colocar lá dentro e misturar e dissolver, você vai pegar, vai estar quente. Então, aí é endotérmico. Tá bom? Agora, quando você colocar e liberar calor, vai ficar frio. Beleza? Aí ele pergunta, quais são exotérmicos? Sempre, olha lá, nenhum dos solutos apresenta dissolução endotérmica, porque todos apresentam parada ascendente. Coloca aí, anota aí. Cresceu o gráfico, cresceu, todas as curvas cresceram, não precisa quantidade ser pouco ou muito, sempre serão exotérmicos. Então, todos serão o quê? Exotérmicos. Então, todos aqui serão exotérmicos. Para ser endo, o gráfico teria que ser assim, ó, teria que decrescer. Beleza? Teria que ser descendente. Se for crescente, exo. Se for decrescente, endo. Beleza? Se for ascendente, exo. Se for descendente, endo. Massa? Beleza? Tranquilão? Acabou a aulinha de hoje. Tá? Acabou a nossa aula de hoje, a nossa aula de agora, a nossa aula do ontem, de amanhã e, quem sabe, para sempre. Ó, que lindo, Florela. Anjinhos, acabou. Fiquem com Deus. Aquele nosso beijo. Cadê o beijo? Cadê o beijo? Cadê o beijo? É o beijo no coração. Para vocês. Anjinhos, fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus ilumine e dê saúde a nós todos. Tchau. Fui.